Queridos amigos da TV Amergues, que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. E no encontro de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre psicossomática, na visão da mentora Joana de Ângeles, nos trabalhos por ela publicados através da série psicológica, através das mãos benfeitoras de Divaldo Franco. A gente sabe que somatizar é expressar com o corpo que é o soma. É através de um desequilíbrio orgânico que nós expressamos conflitos emocionais não elaborados. Todos nós, de alguma maneira, somatizamos, porque toda doença, em última instância, tem origem na mente. Mas o que a gente chama de paciente psicossomático tem uma particularidade especial. Se trata de uma pessoa que tem maior dificuldade de simbolizar e justamente por isso tende a expressar constantemente os seus conflitos emocionais em doenças somáticas. São pessoas concretas, literais, que têm uma maior dificuldade de falar de sentimentos. Se a gente perguntar como é que foi determinada experiência, a pessoa vai relatar com riqueza de detalhes, muitas vezes, os fatos, mas não consegue falar do que sente, do que sentiu. Se passou por um acidente, por exemplo, e aí você pergunta como é que foi, o que aconteceu, a pessoa relata o fato, mas tem dificuldade em falar daquilo que sentiu naquele momento. Então, são pessoas que tendem a apresentar quadros somáticos mais comprometedores à saúde. É como se o corpo sentisse aquilo que a pessoa não sente. O corpo enlouquece para a pessoa não enlouquecer. É como uma válvula de escape. E aí nós temos diversas doenças que têm um cunho emocional clássico, como a fibromialgia, que é aquela dor que anda, né? Tá numa parte do corpo, depois está na outra. As doenças autoimunes, os tumores, muitas vezes artrose, artrite. Às vezes a gente vê aqueles quadros de reumatismo, né? Que podem estar expressando um funcionamento de controle. A pessoa às vezes quer controlar tanto, ou quando se sente perdendo o controle, apresenta uma dificuldade nas juntas, nas mãos. Então a gente vai expressar no nosso corpo, de uma maneira metafórica, exatamente aquele conflito que ocorre na nossa alma, no campo das emoções. E aí, se a gente puder olhar para o sintoma, talvez ele nos diga de qual é o conflito que se está falando. Onde é que está a causa daquele conflito? Porque se o paciente psicossomático tem uma dificuldade maior em falar da emoção, a gente vê uma regressão da libido. Quando falamos de energia psíquica, né? A libido vai, não encontra uma expressão adequada e volta precisando ser drenada pelo corpo. Aquela energia vai, mas aí a pessoa não consegue falar, não consegue expressar, não consegue simbolizar, não consegue expressar através da arte, fazendo uma pintura, escrevendo o que sentiu, ou expressando através da música, do artesanato. Essas expressões são muito válidas e conseguem transformar em símbolo, que também vai ajudar a ter esse escape que não precise ser somatizado no corpo, né? Então, essa energia ela volta e precisa ser drenada pelo corpo físico. Mas repetindo, essa ancoragem não se dá em local aleatório. Ela sempre vai se manifestar num local fragilizado daquela pessoa, relacionado ao passado espiritual daquela pessoa que está impresso no perispírito. Quando a gente não consegue transformar essas emoções ou impulsos em fala, né, que é um estágio um pouco mais elaborado, poder falar daquela emoção, então ele vai para o soma. O tratamento psicoterápico trabalha justamente com isso, conscientizando a pessoa sobre esses processos emocionais,
poder falar sobre esses processos para que o corpo físico não precise dar conta disso sozinho. E aí a gente tem na literatura espírita o André Luiz, que fala das zonas de remorso em diversos exemplares da sua obra, que trata do caminho na vida espiritual, né, daquela série que começa com o livro Nosso Lar. Tem um daqueles livros que trata a questão de um homem que adulterava e sempre que ele chegava em casa e encontrava a família, ele tinha um choque com um cenário familiar acolhedor, amoroso. Então ele ficava em conflito entre o apelo afetivo erótico e o ambiente familiar. E aquilo foi criando uma zona de remorso, agregando fluidos na zona cardíaca, criando uma cardiopatia. Ele somatizou com uma dor no coração, o conflito do coração. Então, sempre vai ter uma relação, né, com aquilo que a pessoa está vivenciando. Mas nós podemos também somatizar as energias positivas, de um abraço amoroso, por exemplo, né? É importante dizer que não são os órgãos que determinam, mas a causa espiritual. A energia psíquica precisa circular, assim como tudo no universo que se encontra em movimento. Se ela fica parada, produz enfermidade. A capacidade de entender o corpo, deixar ele falar e de modo ativo operar com a mente em relação às doenças, nos permite recuperar a saúde. Porque o corpo tem um potencial infinito, ele pode adoecer, pode regenerar, podemos fazer maravilhas com o nosso corpo, fazendo o uso adequado da nossa mente. De modo que quanto mais consciência, menos precisaremos expressar com o corpo. Mas a gente sabe que a doença também é uma drenagem, ela opera uma transmutação. O próprio Chico Xavier dizia que o câncer é uma cirurgia plástica para o espírito. E acho que é útil também dizer a todos que estiverem nos acompanhando que o Divaldo tem alguns CDs de visualizações terapêuticas, né, orientadas pela mentora Joana de Ângeles, que, né, auxiliam a fazer uma meditação conduzida, são muito ricos e ajudam muito no processo tanto de harmonização emocional como de busca da recuperação da saúde orgânica também. O Espiritismo nos mostra que a memória do espírito fica marcada no perispírito, que expressa o estado emocional daquele espírito diretamente. Ao reencarnar, nós trazemos essa memória que vai se imprimir no novo corpo. O DNA é organizado e vai dar a falha, trazendo problema físico, conforme a nossa necessidade evolutiva. A gente vê, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, também muito rico para poder pensar nessas questões, a situação de um homem que tinha veiculado um homicídio e aí ele acaba criando uma zona de remorso ali nos braços, nas mãos e vem a reencarnar sem as mãos. Então, em função do registro que tinha ficado da vivência intensa daquele ato ignóbil. Então, nós temos regiões mais sensíveis para simbolizar, regiões do corpo que já tem história anterior, que traz um reflexo do nosso passado espiritual, vai sempre aparecer no lugar mais frágil, onde tem uma zona de conflitos. A Joana de Ângeles nos convida a recordar a transitoriedade do veículo carnal e também a indestrutibilidade da vida, adquirindo confiança em si mesmos, entregando a Deus as nossas dificuldades, lembrando que é Ele que está no comando de todo o universo. É importante, na busca da aquisição desse valioso patrimônio da saúde, que nós busquemos a conduta moral e mental harmônicas, porque nós trazemos uma estrutura psíquica, magnética, perispiritual, ainda quase insondáveis. Isso dito nas palavras dela, né? Que tem uma percepção muito maior do que nós que estamos aqui encarnados. Então, nós trazemos as nossas distonias vibracionais,
os quadros obsessivos, os dramas de vidas passadas, tudo inscrito no nosso inconsciente, esperando a ocasião de poderem ser devidamente equacionados. Então, tudo isso a gente tem que lembrar que nós precisamos aos poucos ir trabalhando, e talvez uma das coisas mais importantes seja nós podermos buscar consciência a respeito disso, lembrarmos que nós temos toda essa carga dentro de nós, que nós não somos anjinhos ainda, e assumindo a responsabilidade por isso, trabalhando essas questões na medida em que elas forem aparecendo nas nossas vidas, buscando sim construir a nossa felicidade, buscando a superação dos conflitos, a cura para as nossas doenças, o equilíbrio físico, emocional. A mentora vai dizer que a saúde é uma questão de aquisição e disposição mentais. Mas lembrando que na sociedade em que nós vivemos, a gente tem, infelizmente, o hábito de desgastar excessivamente o nosso corpo de uma maneira irresponsável, seja pelo exagero dos sentidos ou da falta de cuidados, às vezes é pelo trabalho excessivo, às vezes pelo uso de drogas e substâncias que o prejudicam. Então, tirando essas questões, a gente sabe que as vicissitudes têm por finalidade nos educar a respeito daquilo que nos convém, daquilo que nos obstrui a aquisição da plenitude, desde que nós possamos realmente estarmos na busca de superá-las. Aí essas vicissitudes acabam por serem úteis nesse sentido, no sentido evolutivo, porque a maquinaria física, nas palavras dela, de novo, ela se encontra, é um momento muito fugidio, é um momento muito breve, e pode se encontrar pleno, embora alguma dificuldade orgânica, da mesma maneira podendo se encontrar em ordem, mas sem equilíbrio emocional, para que a gente não pense que só porque aquela criaturinha está bem, de saúde, é um bom espírito, porque às vezes uma pessoa está bem fisicamente e está cometendo atrocidades, enquanto outros se apresentam debilitados organicamente, com uma série de questões, e, por outro lado, albergam espíritos de alta envergadura que estão ali dando seu testemunho, que estão ali ajudando as pessoas a entenderem como passar da melhor maneira por aquela dor. Então, é importante a gente ter essa visão também. Que nós busquemos, então, essa energia vitalizadora que precisa ser acessada e cultivada por meio dos nossos pensamentos, dos nossos atos, para que a gente construa uma saúde integral. Certo, pessoal? Fiquemos em paz e até o nosso próximo vídeo.